Esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje, que é a colunista mais jornalista que eu conheço, uma eterna foquinha, mestre de cerimônias, filha dedicada, eterna namorada do André, mãe leoa do Rick, fã da primeira fila, amiga das onças, e como bem definiu o André, raio, estrela e luar. Renata isso. Rasselli, Gente, uau, olha só. amiga da onça. É isso aí, ó. Primeiro agradecer a Priscila, a Bia pelo convite. É sempre gostoso falar de maternidade e carreira, porque eu costumo dizer que eu não queria abrir mão de nenhuma das duas coisas. Eu queria ser mãe e eu queria ser muito brilhante como jornalista, porque eu sou filha de uma mulher, de uma mãe que sempre disse que o melhor casamento e a melhor entrega para o universo é a gente ter uma profissão que a gente ama. Então eu sigo isso com muita verdade. Eu entrego isso de fato, como eu aprendi com a minha mãe. Você ama muito ser jornalista? Eu amo muito ser jornalista. Delícia, né? Eu nunca seria outra coisa. Eu tenho certeza absoluta. E quando eu decidi pela minha carreira, eu cheguei a fazer um teste vocacional bem pertinho do dia da matrícula do vestibular, porque eu tinha só uma dúvida, se eu queria também ser assistente social. Porque eu sempre gostei de gente e resolver problema de gente. Aí a pessoa que fez, a psicóloga que me atendeu, ela respondeu assim: Renata, você sabia que você é uma comunicadora nata e que o assistente social vai entrar dentro da sua vida como comunicadora, porque você sempre vai estar falando sobre alguém, você sempre vai estar dando voz e espaço para alguém. Então, isso também. Então, não tenha dúvida. Essa assistência social vai vir Vai através do vir. jornalismo. É isso aí. Ah, Aí eu consegui isso desde o início da minha carreira, porque eu não fui sempre colunista social. Eu faço coluna social desde 2010, então estou 13 anos, né, nessa trilha da coluna social. Mas eu estou completando neste ano, né, 2023, eu estou completando 25 anos de carreira. E 25 anos de Gazeta? E 25 anos de Gazeta. Na verdade, o meu casamento com a Gazeta já tem 26 anos, porque no ano anterior de eu me formar, eu fui trainee, eu passei no primeiro curso de residência da Gazeta. Que são os foquinhas. Que são os foquinhas. Ainda são chamados de foquinhas? São chamados de foquinhas, inclusive a logomarca do curso de residência continua sendo a foquinha. Para quem não sabe, foquinha é quem está chegando na redação, é quem está estreando na redação, são os focas. Você fez mídia com foto impressa, com disquetão, com disquetinho, Isso. com CD, com pendrive e hoje nuvem. E hoje nuvem. Fica pra você falar, Alexa, manda uma foto pro... Exatamente. E hoje, assim, com todos os recursos de estar em mais lugares ao mesmo tempo. Sim. Porque naquela ocasião, você tinha que pegar um fotógrafo, levar ele até onde estava acontecendo a notícia, coletar as informações, voltar para a redação, redigir, imprimir o jornal para entregar. Essa possibilidade de eu ter vivenciado tudo isso antes de chegar na coluna foi super bom, Muito foi rico, super demais. E eu tento levar, é o que você disse, Pri, é a coluna mais jornalística. Essa é a minha proposta de entrega. Quando o site foi colocado no ar, o site esse que a gente tem hoje, a Gazeta, né? Que é o atual, porque a gente teve o Gazeta Online. O Gazeta, com a marca Gazeta, depois de ter acabado a edição impressa, ele entrou no ar em 2019. Então, nós estamos há 4 anos rodando com esse novo modelo de site, que tem esse braço que é o HZ, que é a editoria de entretenimento. Em que ano chegou o Rick? O Rick chegou em 2007. O Rick fez 16 anos agora em março. Mas peraí, você foquinha, você conheceu o André? Eu conheci o André também era foca? Não, o André já trabalhava na Gazeta. O André formou um pouco antes de mim, mas o André continuava fazendo faculdade na UFSC, porque o André é nerd, ele fez direito. Aí, quando eu fazia comunicação, o André estava estudando direito, e aí teve uma palestra na Gazeta
para funcionários da Rede Gazeta e para alunos do curso de comunicação no auditório da Gazeta com Alberto Dines, que foi um grande jornalista, que foi estudado em escolas de comunicação, faleceu não tem muito tempo, faleceu velho, assim, teve uma vida longeva como jornalista. E aí Alberto Dines vinha a Vitória. O auditório da Gazeta explodiu de gente, aluno, profissional da Gazeta, todo mundo foi e tal. Saída da palestra da Gazeta, eu eu tomei uma cantada, gente. Essa foi a real. Aí André, você vai ter direito de resposta, tá? eu Pra ver tomei se... uma cantada, né? Qualquer coisa você me liga. Um Se você... papelzinho? Um papelzinho, tipo assim, se você quiser vir aqui conhecer melhor a Rede Gazeta, como é que Olha, usando a funciona, máquina para conquistar. as armas de conquista. Aí eu falei, ah, tá. Mas o que o destino traçava? No dia seguinte, cheguei na UFES, na cantina do CCJE para comprar meu cafezinho, Pri, Bia. Quem eu encontro? O Fred. Era uma Vocês sexta-feira. não tinham se cruzado ainda na UFES? Não Na tinha... UFES, não. Na UFES, não. Uhum. Aí, estamos lá na cantina do CCJE, sexta-feira, resolvemos matar a aula. Olha que coisa fofa. Que bom Por exemplo. uma boa causa, numa sexta-feira. Uma boa causa, um Isso. pensamento longevo. E a gente saiu. Aí ele falou assim: Rê, vamos sair hoje à noite para jantar? O que você acha? Eu acho legal. Às 8 na tua casa? Acho às 8 na tua casa. Então, gente, aí a gente está saindo até hoje, desde 1995. Vocês decidiram engravidar? Como é que foi essa história, assim? E quais foram as restrições em relação a isso? Vamos lá, você tem diabetes. Eu tenho diabetes. Que tipo? Diabetes 1, que é diabetes infantil. Desde pequena. Desde 10 anos. Desde 10 anos. sim. E Toma insulina, sempre tomo tomou. insulina, controla, sempre glicose. tive um controle. Aham. Sempre fui muito ativa assim nessa questão exercício físico, dieta, passei por todos os tipos de tratamento. O tratamento ele deixou de ser restritivo, mas eu acho que é para quem tem muita responsabilidade sobre o tratamento. Uhum. Como todo tratamento depende mais do paciente do que do médico, porque Sim. ficar ouvindo consulta do médico só não vai resolver. Perfeito. E aí fui me adequando também às novas tecnologias do diabetes. Sim. Então, hoje eu sou, assim, quase uma assistente dos endocrinologistas aqui de Vitória, porque todo mundo, quando descobre um caso, liga para Renata. Fiquei sabendo, é rápido. Né? Eu sou a referência. E você hoje está com uma dúvida no diagnóstico, chama a Renata, manda um Vocês direct pra podem me Renata. chamar. E se sua mãe tá aloprada achando que você vai morrer, também me telefona, porque você não vai morrer. E aí, conta, mas Disso não. o que mudou? O que mudou na sua vida com o diagnóstico? O que você teve de privação? Aí você, quando você ficou grávida. A privação de quando eu fiquei grávida, então, aí a gravidez em diabetes, ela já é uma gravidez de risco. Como uma mulher que tem hipertensão, como uma mulher que tem lúpus, todas as doenças autoimunes entram no pacote de gravidezes de alto risco. Então, eu sabia disso. E a cilada maior é que você tem que tentar engravidar até você ter 20 anos de diabetes. Como o meu controle do diabetes sempre foi muito bom, essa não era a grande temática, assim, vamos correr para engravidar porque não sei o quê. Mas você sabia que você queria ser mãe? Eu queria ser mãe, isso aí desde que eu pegava minhas bonecas. Aí, o que aconteceu? Eu não só tinha o diabetes, mas eu também tinha dificuldade para engravidar. Entendi. Mas você começou a tentar, já tinha 30 anos? Não, Como é que não, é? eu tentei antes. Eu Ah, comecei a então. tentar, eu tinha de 26 para 27. Uhum. De 26 para 27. Já estava uns 4 anos casada com o André. Aí fizemos uma tentativa, aí eu ia fazer os exames, aí eu não ovulava todo mês, aí descobriram que eu tinha uma síndrome do ovário policístico. Que não tem nada a ver com diabetes. Então, aí tem uma combinação que depois a gente acabou descobrindo. A síndrome do ovário policístico e o diabetes são doenças que se comunicam. Olha só. Elas têm uma inter-relação. Não é toda mulher que tem ovário policístico que vai ter diabetes, nem que tem diabetes tem ovário policístico. Mas com a idade que eu abri o quadro de diabetes,
foi a idade também da primeira menstruação, as coisas podem ter acontecido meio que simultaneamente, Entendi. entendeu? Aí a gente fez umas tentativas e aí não decolou, até que um dia eu engravidei. E aí eu Aquela cheguei, festa, né? aquela festa. E essa primeira gravidez eu cheguei a 5 meses. Nossa. 5 meses. E aí eu entrei num processo que teve uma complicação muito maluca no meu diabetes. E aí eu acho que a natureza, né, escolhe. Ou Nossa. salva a mãe ou salva. Prioriza. A É, criança, nossa. e nessa ocasião, aí o feto não evoluiu. E aí eu fiz a tal da curetagem, entrei na maternidade, todo mundo saía Ai, com o bebê e eu gente. saía sem o bebê. Foi uma coisa muito dura na minha Muito vida, assim. doída. Foi um processo de luto que eu vivi. Claro. E algumas mulheres que eu já compartilhei isso, eu digo que é um luto de fato. Sim. Sim, com certeza. E Gente, quem tem perda gestacional é médico. A gente perde filho. E no caso da mulher, que é uma coisa que eu também gosto de falar, porque todo o entorno perde também, né? A avó tem a expectativa, o Sim, vô, o marido, a irmã que vai ser tia e tal. com certeza. Mas a gente também tem uma perda física, né? Porque de repente você estava com a barriguinha e a barriguinha não está mais ali e você não tem o bebê. Uhum. Então, é uma perda muito, muito forte para a Muito. mulher, muito Uhum. maior. Por isso, talvez que a maternidade seja uma coisa com tanta força, né? Porque esses impactos todos são sobre a mulher. A gente tem toda a questão Tem emocional, toda a mudanças de questão, vida, que o pai tudo. tem também, mas Fisicamente só a parece gente. que tudo. Fisiológico, você tava ali cheio de hormônios. Isso, Feito e é de uma estresse, loucura. Sim. E aí é insônia, insônia. 5 meses, insônia, né? Uma né? gravidez bem Eu já tava com dolorida. barriguinha, tem até foto com barriguinha e tudo. Aí, ok, vamos de novo, né? Vamos tentando. Aí tentei. Se Só que aí, funcionou, né? na segunda vez, eu não avisei para ninguém. Aí eu Ah, fiquei, ó, bico fechado. E falei pro meu médico, eu falei, doutor, eu não vou contar para ninguém. Não, tudo bem. Nem pro Friseira. marido? Nem pro Contei marido? contei pro marido, sim. marido acompanhou. Friseira. Aí contei pro É friseiro. o mesmo médico de Duda. Aí friseira sabia de tudo. Não, tá certo, rei. Aí, só que aí eu tive uma segunda perda, mas assim, uma perda muito mais breve, menos de Uhum. 3 meses, não evoluiu de novo a gestação. E essa foi uma Aí, perda que você teve em casa, né? isso, Bem punk, né? bem. A gente vai acumulando sofrimento, tem uma hora que a gente não É aí o ponto. Aí eu falei assim, pega. já tá bom, né? Eu acho que eu já experimentei essa dor, eu acho que eu tentei, e eu acho que eu posso exercer minha maternidade de uma outra forma. E aí eu fui buscar o outro caminho. E aí veio o Rick. E aí veio o Rick, pelas leis do universo. E como é que é receber o Rick e administrar essa emoção, assim, de repente? Porque tem Só tinha uma cortina branca e um quarto pintadinho. Ah, E o resto foi chegando. Um trouxe a fralda, um trouxe o carrinho. É aquela coisa de falar assim, gente, então, tipo, nasceu, então, chegou. É assim. Sim. E a licença maternidade também foi assim, né? É. Eu recebi o telefone na quinta à noite, eu recebi um telefonema do juizado. E aí, na sexta, você pode comparecer aqui ao meio-dia no juizado, tal, na hora tal. Tá bom, tá bom. Mas você já sabia que você estava indo buscá-lo. Não foi tipo assim, Sim. vem cá dar um polícia, fala, eu vou lá assinar um papel. Não, eu já estava pronta. Então você teve 48 horas para É isso. pegar mas uma banheira. Isso. E com uma festa marcada para minha casa no sábado, que era o aniversário do André. Ia ter uma festa. mas você já estava emocionada, não? Aí eu fiquei louca. Na hora que me ligaram e falaram isso, eu falei, gente, eu tô indo agora, não pode ir agora? Gente, eu tô toda Eu posso arrepiada. ficar sentada aí esperando? Gente, Aí não, só Mas é assim mesmo, eu conheço gente que estava em voo, parou na conexão e voltou, porque era na sexta-feira. era isso. Aí, não, que você só pode vir aqui porque tem que estar o juiz, porque tem que estar com não sei quem, tem que estar com não sei quem. Eu falei, não, tá bom, então tá, tal hora eu tô lá. Eu já não dormi, né? Porque eu tenho que estar lá amanhã, pegar o meu filho.
Aí chegou o Rick. Nossa. Essa obra E essa divina. emoção na hora que você viu Quando o você rostinho olhou, dele, quando você- assim, Gente, você você pega desmancha, Você olha, a sensação foi você tipo assim, desmancha. meu filho, meu, você olhou na hora. Gente, você Mas ama. Mas é porque Deixa- acontece, muitas mulheres durante o parto, eu vou te dar o meu depoimento. Quando o Francisco nasceu, eu olhei pra ele e falei assim, e aí? Eu reconheci ele. Falei, beleza, meu filho, tal, conexão, mãe. Quando Beatriz nasceu, eu falei, ela veio, prazer, Priscila. Não foi igual. Não foi igual. E aí, aí eu cheguei em casa, e assim, é tão bom, né? Eu falei com meu marido, ai, a gente amar igual assim ele é. Minha irmã, que teve 2 filhos com meses de diferença dos meus, um com 5 meses, um com 1 mês. Um dia a gente tomando um café assim, ela, então, você ama igual os dois? Aí eu falei, não, ela, eu também não. Eu também não. Eu falei, ai, que bom, como é que faz? Falei, primeiro, hoje eu não posso comparar, porque eu já estou com o Francisco há 6 anos, a Beatriz acabou de chegar. E a minha sensação era que eu amava o Francisco quando ele nasceu e que a Beatriz, a gente foi se apaixonando. E depois de muito ler, depois de muito elaborar isso, eu entendi que tá tudo bem. Cada filho é um Sim. filho, cada relação. Conta a sua, Bia. Então, para mim foi estranho. Quando o Thiago nasceu e foi colocado aqui, eu falei assim, eu sei que eu vou te amar muito, mas quem é você? Demorou para dar aquela conectada. Ela não é imediata, necessariamente. Ela pode ser Ser ou ou não. não. Tem uma É. pressão em todo o pessoal. E aí? Exatamente. A gente imagina que o filho vai nascer e você ama de uma forma que É, realidade. A gente fantasia Até porque que é muito. a realidade, né? é. Qual que é o... Fantasia. Na Acho que é o verdade, acho que a momento, gente né, fantasia de muito. cada um. Mas, assim, na relação com o Rick, foi uma paixão, Mas assim, quando você sabe? olhou aquele Imediata. pacotinho... Imediata. Gostoso demais, Ai, gente. Ai, muito aí o André legal. fala, Aí- deixa eu pegar. Você fala, Aí a gente foi para casa e aí tava chegando um monte de coisa na nossa casa para tal festa do dia seguinte do aniversário. Aí eu comecei a desativar tudo. Aí quando eu liguei para o churrasqueiro, eu falei: "Ah, seu fulano, você não precisa vir não". Sabe o que aconteceu? Chegou uma criança aqui na nossa casa. "Ah, não, dona Renata, tô indo agora ir conhecer seu filho". Foi a primeira pessoa que conheceu, que ele já tinha levado umas coisinhas para a área da área de lazer. Aí ele acabou indo lá. Eu falei: "Olha, ai, mas tá, o que eu te paguei tá pago, a gente vai fazer essa festa de novo". E foi a Outro festa dia. do batizado. Eu troquei pela festa do batizado. mais nobre. Perguntei Que legal. para a festa do churrasco, Ai. do batizado. Aí E aí- fizemos o bolo. E aí você fez a licença maternidade de 4 meses? Como é que foi? Igual todo mundo. E Mas, aqui, mas 4, certinho, e voltou a trabalhar depois. 4 certinho. Aí eu já não tinha direito a férias, porque como esse modelo de gestação minha é diferentão, imprevisível. eu tinha tirado as férias um pouco Aham. antes desse acontecimento. Então eu não tinha férias, então 4 meses. E aqui eu quero fazer um salve para Rita Camata, deputada mãe, que eu A sou. gente tá esperando Rita aqui na nossa mesa. Pode vir, Rita, você precisa Rita estar tem uma história de aqui. maternidade muito boa. Maravilhosa. Porque ela é a autora do projeto que estendeu a licença maternidade igualzinha para mães do coração. Sim. Olha só, e eu achava que Rita era referência do ECA, olha só. Ela também tem isso. E aí, quando Que o Rick legal. chegou, ela recebeu uma carta minha, lá Ai, no Congresso. que lindo. Porque eu acho fantástico. Porque se você vai ficar sem dormir, você vai dar banho, você vai dar mamãe, você Precisa vai de dar você. E fora, a criança precisa de você. exatamente. Essa conexão precisa ser criada, Exatamente. esse cuidado. Qual era o que a legislação previa antes da Lilian? Menos tempo, 60 dias, Olha 30 só. dias, dependendo se a criança já tivesse tipo 1 ano, 2 anos, já pudesse frequentar a creche ou Hoje, escola. então, independente da idade, se eu adotar uma criança com 5 anos, ela chega, eu tenho licença maternidade. Exatamente. Olha que legal. O pai Exatamente. também. O pai é aquela licença paternidade, É um mês, né? É uma semana. Eu chegava na Gazeta, que isso eu conto para todas as mulheres que voltam da licença maternidade, eu chorava sentada no vaso, porque eu sempre achei que ninguém estava cuidando bem do meu filho como eu Claro. cuidava. Não A gente tinha é babá, não insubstituível, tinha né? avó, não tinha mãe. E aí, o que que aconteceu? Minha mãe era uma mulher também muito ativa profissionalmente, então a minha mãe, ela era a minha rede de apoio, era assim, sábado e domingo. Eu Sim. precisava ir na Gazeta, Ela no ainda tinha um plantão. comércio.
Ela tinha um comércio, então ela trabalhava normal, vida da mãe moderna, né? Uhum. E me assistia, assim, ia lá em casa à noite, se eu precisasse de um help e tal, mas era eu e André segurando a onda e o rojão e as carreiras, e tudo junto misturado. E aí eu fui pega por uma outra saia justa, cortaram meus pezinhos, que foi 1 ano, quando o Rick fez 1 ano, a minha mãe faleceu também numa doença que matou em muito pouco tempo, que foi um câncer Nossa. muito abrupto, Foi pâncreas, sua mãe? pâncreas. E Nossa. você já investigou alguma coisa? Se a sua relação com a insulina do pâncreas tem a ver com o pâncreas da sua mãe ou foi só uma infeliz coincidência? Não, a história da maternidade da minha mãe, da gestação da minha mãe, é que às vezes eu tenho uns estudos que eu precisava levar em consideração sobre diabetes 1. Ela engordou demais na minha gravidez. Ah, entendi. A minha mãe, quando ela se casou com 50 quilos. Ela era magríssima. Na minha gravidez, ela engordou 38 quilos. Nossa. Então, eu tem nasci um bebê muito grande. Eu Ah. tinha 4,2 kg. É, que hoje chama de bexiga, né? provavelmente Bebê tem giga. relação, né? Então, eu acho que a desarrumação Ela deve ter tido uma Sim. diabetes gestacional. teve diabetes Tipo, gestacional. sabe, se lá se foi Que na diagnosticada ou época, Acho que não foi na época não. diagnosticada, porque o bebê seguinte também, a gravidez seguinte, ela também engordou muito. Entendi. Uhum. E depois veio a Rafaela, então ela teve 3 filhas, né? Então Aham. são 3 garotas, assim, uma atrás da outra. Mas as suas irmãs não têm nenhum tipo de uma Não, questão de nem, saúde. Uhum. nenhuma. Mas esse choro no banheiro é É um É clássico. o clássico. clássico. Gente, E é aí desesperador. era uma vida louca, né? E aí depois, com a perda da minha mãe, eu me senti assim, eu me senti a felicidade do bebê no colo, mas aí eu estava órfã. Então, Uhum. aquilo também para mim, que foi quando a primeira vez eu tomei a iniciativa, eu falei assim: sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar terapia, sem ninguém me sugerir. Uhum. Sabe quando você se Você antecipa a um precisa, problema? quando você Eu falei precisa. assim: sabe de uma coisa? Porque quando eu resolvi a questão que eu elaborei da maternidade, nesse caminho, nesse percurso que eu fiz, eu tive alta, né? Aí o bebê chegou, me deram alta. Aham. Acharam Então, assim, com todos os seus problemas check. acabaram. Uhum. Mas aí veio essa bomba, né? Veio Até a sua porque uma mãe. pessoa que estava saudável em janeiro e em abril morreu. Então, Não. É, o assim, é câncer de um pâncreas, negócio que ele é fulminante, você né? não dá tempo de você nem se preparar, né? Sim. Ao mesmo tempo que você não assiste um sofrimento que se arrasta, que também é uma coisa que eu sei que algumas Meio mães e dolorido. familiares que eu conheço, né, passam por isso e é uma coisa de um luto da pessoa viva, né? Porque você não tem conexão mais com a mãe. Para de reconhecer a É, pessoa. E você, com essa fortaleza toda que você é, você nesse tempo de diagnóstico da minha mãe, bebê pequeno, prognóstico péssimo, vou perder minha mãe, mas você pedia ajuda? Você conseguia compartilhar essa dor ou você forte, Não, vou tá compartilhei muito com as minhas irmãs e com o André, que o André Aham. é um maridaço, Serão. assim. Não vou divulgar muito o marido, porque diz que não pode, né, fazer propaganda de marido. Ainda mais quando ele tem a cara do Chico Buarque. Aí eu, aí eu contei com esse apoio, né? Dá um outro nome, a gente tem muita fé. A gente não tem. Não estou querendo dizer de religião, religiosidade, é fé, é acreditar. E eu acho que acreditar é assim, a vida é a vida que está aí. Isso que aconteceu comigo, perder a mãe, acontece com muitas Sim. pessoas. E a sensação, às vezes, quando você está no meio do problema, é que a gente, o mundo está contra você. O mundo Porque não está eu. contra você. Acontece porque acontece. O diabetes, eu sempre falo para as pessoas, por que que meu Porque filho está eu. com diabetes, ou porque eu, ou porque alguém me pergunta. Eu falei, porque doença não dá em poste, que é uma Uhum. coisa que se fala em Santa Teresa, doença não dá em poste, doença dá em gente. Então, por que que tem gente que tem diabetes, tem gente que tem câncer, tem gente que é hipertenso, tem gente que está gordo, que a gente fala de gordura como uma coisa, mas a obesidade é uma doença, e a gente precisa ajudar essas pessoas também. Então, assim, eu acho que viver é isso. Resiliência, né? Agora, não dá para sentar e ficar chorando na calçada, Uhum. né? E não dá para assim, se não dá por aqui, gente, vamos por aqui, né? Que é a história da minha maternidade. Se não dá por aqui, vamos por aqui. Agora ficar insistindo também
numa coisa que às Morro em vezes ponto de faca, né? não, aí não. E a mesma coisa eu acho que vale para casamento, para carreira, né? Se não dá, não tá dando aqui, gente, vamos. O seu trabalho não te traz felicidade, essa carreira não é o que você sonha, que você vai feliz trabalhar, porque eu acordo feliz para trabalhar. Ai, Sim. E isso eu acho que é peça fundamental para o sucesso. E o que o seu filho tem que parece com você? Olha só, o Rick, a fruta não cai longe do pé. Então, o Rick também está indo para a área do pai e da mãe, assim, que é a comunicação de uma outra forma. Ele, desde menino, uns 5, 6 anos, ele falava de querer ser dublador. Ele é muito interessado em outros idiomas e ele é muito interessado em cinema. Ele se interessando cada vez mais por aquele universo. E daí ele me apresenta um convite para Dublacon, que foi no ano passado, em 2022, a primeira convenção de dubladores do Brasil, foi no Rio, no Teatro Natália Timber, na Barra da Tijuca. Aí ele falou, mãe, eu quero participar da Dublacon. Lá vai estar os maiores dubladores do Brasil. Eu Ai, gente, deve ser preciso uma estar delícia. lá. Você ouvir voz assim. Isso é do. Faz a voz do fulano. Ele deve reconhecer todas, E né? ele, Esses filmes e ele infantis tirou têm foto muito. com todos, com o do Homem-Aranha, da Penélope, ele com todas as dubladores e dubladoras. Aí levei na tal da Unidub. O Unidub é o maior estúdio de dublagem de São Paulo. É o equivalente Gente. ao Herbert Richards, que é o famosão da nossa Sim. geração aqui, Sinal Dub. dos 40 mais. Uhum. E aí, como assim? Não tem uma universidade de dublagem, porque para ser dublador você precisa ter X horas de curso de ator, né? O registro como ator. Uhum. E você precisa ter essas ferramentas, conhecer idiomas, porque a dublagem brasileira é tida como a melhor dublagem do mundo. É Porque você mesmo? imagina um país desse tamanho que só fala português mal. Uhum. Então você imagina o campo que tem vasto mundo. Com a ascensão dos streamings, você abriu um novo mercado. Porque a Netflix precisa de dublador de todas as idades, de todos os papéis. Uhum. Sim. E que não é uma profissão que todo mundo enxerga, né? Porque Exatamente. tá. Mas é uma profissão que também essa foi a discussão da nossa semana, que vai ser a nova revolução também como a gente vive na nossa comunicação. Já se fala em uso de inteligência artificial para Para dublagem. dublagem. Então, que vai E ser. aí é a história, assim, a arte e a inteligência artificial. Esse conflito nós vamos assistir Quanto de agora. emoção o robô vai conseguir passar Exato. naquela fala, né? Quanto de perfeição Aham. na fala vai ter. Eu costumo dizer agora que a gente vive o duplo desafio. É o desafio que é o tema de hoje, assim, que a gente aborda aqui nesse podcast, né? A gente, mulher, está nesse duplo desafio de 7 a 7. É o desafio de ser mãe, porque ser mãe nesse mundo de hoje é diferente da minha mãe, da minha avó, Sim. da nossa avó. E ter uma carreira é diferente nesse mundo em que a pessoa construiu uma carreira, entrava na universidade e se aposentava na universidade como professora, que é o Uhum. caso da minha sogra. Ela entrou para ser professora de história da UFES e se aposentou como professora de história da UFES. Isso hoje tem gente Sem que entrava precisar- no banco e Sem saía precisar aposentada, fazer um TikTok, né? sem precisar fazer o TikTok. Sorte é dela. Sem aprender o SEO da Gazeta, para ser achado no Google, como que faz o título, Renata? Ô, Renata, e você como colunista social, tem umas particularidades, né? Sim. Muita vaidade, muita exposição. Tem gente que acha que é futilidade. Tem Aham. gente que quer a futilidade. Tem gente que entra e fala assim, nossa, mas eu entro lá, só tô vendo foto de festa. Outra pessoa entra e fala assim, entrei lá, tem um monte de... Falando de novos empreendedores, eu quero ver as fotos de festa. Uhum. Como é que é viver esse mundo social tão intenso, tão cheio de vaidade, e ao mesmo tempo que você tá ali todo dia no jornal, você tinha o seu rostinho ali, Sim. você é uma pessoa discreta, você é uma pessoa reservada. Sim. Qual é esse malabarismo aí que você fez? Então, eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, eu acho que o jornalista, independente da posição, né? Se ele é jornalista de política, se ele é colunista social, se ele cobre polícia, a gente vai para o nosso trabalho, a gente tem que estar com uma visão sempre outsider. A gente não é parte daquilo. Se a gente vai entrevistar um delegado, a gente não é policial.
mas a gente precisa saber tudo o que acontece ali. Se a gente vai cobrir uma festa de 15 anos, que a pessoa investiu lá, sei lá, na festa, 4 milhões, a gente sabe que não é o nosso universo. Nós não somos capazes de oferecer para o nosso filho uma festa de 4 milhões. Então, esse distanciamento, eu costumo dizer que na coluna social, eu acho que ele é mais parecido com o trabalho de um ator. Você veste um personagem, mas isso é num sentido muito positivo da palavra. Sim. Não é ator na questão da farsa. Não existe mentira, existe um personagem. Por quê? Porque quando você voltar para sua casa depois da festa que você se montou, porque no meu caso, o meu código se aproxima do código das pessoas da festa. Eu me monto, eu boto joia, eu boto sapato, eu boto brilho. Eu vou participar das festas e dos eventos, dos lançamentos com as pessoas. Dos enterros. Tudo. Eu vou Da junto. Corrã. Eu faço parte daquele universo, naquele contexto. Mas quando eu volto para casa, a minha pia vai estar cheia de louça, a funcionária que te ajuda não vai aparecer e você vai ter que pendurar o uniforme do menino no varal e passar para ele estar pronto para o dia seguinte. Então, a vida depois do teatro, depois de você subir, segue. Que bom. Foi bom? Foi muito bom. Obrigada. Muito Era tudo obrigada. isso. Era o sentar no banheiro chorar. para chorar, porque